Olá pessoal, hoje estamos aqui no jornal O Panorama com o bloco O Panorama da Psicologia para falar sobre ansiedade, estresse, depressão, isolamento social, né? Como que estão as pessoas nesse momento. E para isso convidamos o Dr. Vitor, que é especialista em TCC, Terapia Comportamental Cognitiva, e também é mestre em Psicologia Clínica. Obrigada, Dr. Vitor, pela participação. É um prazer, doutora Sara. Certo. E para a gente conversar sobre isso, estamos aqui no espaço do INPE, né, no nosso jardim. O INPE, que é o Instituto de Medicina e Psicologia Integradas, é um instituto de saúde mental referência em Brasília. Doutor Vitor, na sua experiência como psicólogo clínico, como é que você está vendo esse movimento, né, da psicologia, dos pacientes que estão procurando atendimento psicológico para ansiedade, depressão, estresse, solidão? Como é que está isso para você? Como é que está isso na clínica? Como é que você está observando isso? Boa tarde, doutora Sara. Enfim, em primeiro lugar, a gente está tendo a necessidade de passar por uma adaptação, né? O momento nos chama para uma adaptação, então é uma exigência que todos nós precisamos responder. E as pessoas acham que saúde mental é algo que vem de graça, que cai no nosso colo, a gente desenvolve sem nenhum esforço. Né? Nós chegamos ao mundo já com saúde mental. Não, saúde mental, na verdade, nós precisamos cultivar, conquistar, desenvolver. Né? E a grande dificuldade no desenvolvimento da nossa saúde mental, da nossa estabilidade emocional e psicológica são os hábitos passivos. Né? A nossa mente, o nosso funcionamento mental é permeado de hábitos passivos. Né? Um dos hábitos passivos mais frequentes é a ruminação. Então as pessoas elas aderem às preocupações antecipatórias, né? Elas têm uma dificuldade grande com a gestão de informações, né? Porque hoje a gente tem que fazer gestão de informação. Né? Porque o que acontece? Num período de dificuldade ou de crise, como a gente vem vivendo, né, que é uma crise humana e uma crise pandêmica que estão conversando e estão se interrelacionando e que promovem muita angústia, né? Antes dessa angústia da pandemia havia a angústia política, né? As pessoas muito informadas com a questão da política, enfim. E quando essas duas coisas vêm juntas, as pessoas acham que quanto mais elas tiverem informações, mais elas têm o controle da situação. Verdade. Só que o que resulta é o contrário, né? É o oposto disso, ou seja, a gente percebe que, na verdade, né, é o mesmo princípio da insônia. Quando eu tenho insônia, eu estou preocupado em dormir, mais a insônia se manifesta e mais o sono foge de mim. Então, na verdade, eu tenho que buscar uma atividade, aceitar a insônia e buscar ocupar a minha mente com outra coisa que não seja dormir. E aí o sono vem. Certo. Né? Então há esse paradoxo aí. Quanto mais eu me informo, mais eu me protejo. Não, mais eu fico ansioso. Então eu tenho que saber filtrar as informações e buscar uma gestão de informações que façam bem para mim, que me tragam algum grau de gratificação. Certo. Enfim, a questão do isolamento, né? Eu acho que é um tema, a solidão. Né? É uma oportunidade, né? Eu acho que a experiência de estar só é uma experiência de muitas descobertas, né? Enfim, eu posso descobrir muitas coisas, né, estando só. Principalmente começar a me ouvir, né, a ler mais. Eu acho que a solidão, a gente consegue debelá-la com literatura, boa literatura. Excelente. Doutor Vitor, tem algumas perguntinhas aqui. E como lidar com a saúde mental durante o isolamento e suas consequências como ansiedade e estresse em meio à pandemia? Você já falou algumas, né, da literatura, entrar em contato consigo, né? Mas tem mais algumas questões, dicas assim,
Mais algumas que você pode colocar para a gente? Sim, eu acho que a gente tem que formalizar uma agenda de crescimento e de desenvolvimento. Buscar atividades que venham a promover o nosso sentimento de gratificação e de crescimento permanente, né? Mas isso precisa ser formalizado. O que eu faço com o meu tempo, né? Além da minha agenda externa de trabalho, em que eu preciso cumprir a minha agenda exterior, quando esse tempo me sobra, o que eu poço fazer? Certo, excelente. Né? Uma boa atividade física, né? Exercícios de meditação, de eu aprender a silenciar a minha mente, a me ouvir psicologicamente, a observar meus pensamentos, né? Me ocupar de uma boa seleção literária, ler os grandes clássicos, é oportunidade, as pessoas começarem a ler Platão, né? Ler filosofia oriental, né? Ler bons livros e bons textos que tragam, vamos dizer assim, compreensão, porque quando a gente tem a experiência da compreensão, a gente se sente bem. Sim. A gente fica mais feliz, né? Porque, na verdade, a nossa natureza pede compreensão, né? Nós somos homo sapiens, né? Então a gente precisa compreender, saber, né? Para se sentir feliz. Então eu acho que nesse momento em que a gente precisa tomar decisões assertivas, né? Hábitos assertivos. Eu preciso pensar, refletir, né? Como eu vou ocupar o meu tempo, como vai ser minha gestão do tempo, né? Interessante, você trouxe uma questão muito importante, que é a questão da oportunidade. Então esse momento também é uma oportunidade de entrar em contato consigo, de você ter a oportunidade de gerenciar o seu tempo e não de ser gerenciado por ele, né? Exatamente. Agora você tem a oportunidade de, não, peraí, o que eu vou fazer com esse tempo? O que eu vou introduzir? Que coisas novas eu posso buscar para lidar com esse momento, né? De isolamento, de solidão, de pandemia. Uma boa literatura, atividade física, meditação, tantas coisas que muitas vezes nem passavam pela cabeça das pessoas, hoje está sendo uma grande realidade. E a gente tem à nossa disposição um acúmulo histórico. Nós temos acesso fácil a muitas informações. Eu não preciso sair da minha casa, ir para uma biblioteca para me informar, né, a respeito de períodos históricos ricos da humanidade. Eu posso fazer isso da minha casa, né? E o que acontece? As pessoas ficam ligadas nos acontecimentos do dia a dia, principalmente os acontecimentos da parte política, e a gente está vivendo um período, né, de adoecimento, de muita dificuldade política, em que as pessoas não conseguem se conversar entre si, os nossos líderes, os nossos políticos. Então as pessoas estão vivendo, vamos dizer assim, reativamente essa coisa meio bipolar da política atual, né? Não, eu não posso ficar nisso, eu tenho que procurar outras informações, me cercar delas, né, e aproveitar meu tempo com isso. Isso vai me trazer saúde emocional. É o que você estava falando no início, né? Como a gente fica preso à ruminação e como a ruminação nos traz prejuízos emocionais. Então, sair da ruminação, né? Sair dessa inflexibilidade cognitiva e buscar mais flexibilidade, mais estratégias diferentes, né? Para lidar com as situações. Exatamente. Existe uma engrenagem psicológica dentro de todos nós que eu considero que ela é a base que promove a nossa saúde ou o nosso adoecimento psicológico, que é a atenção, né? Então o meu foco vai determinar o que eu sinto, né? Porque eu penso, logo sinto. Então aquilo que eu estou focando vai determinar o meu estado emocional, né? Então essa questão do foco, o foco ativo, né? O foco consciente, eu escolher aquelas atividades em que eu vou focar, isso vai trazer toda a diferença, né, para o meu equilíbrio emocional, né? E isso não foi ensinado para a gente na escola, né, na universidade, né, essa coisa da gestão interior, né, e do bom uso da nossa atenção para a promoção da nossa saúde, né? Verdade. Excelente. Uma outra perguntinha.
Como driblar os sintomas da ansiedade e depressão que surgem em enxurradas de informações que recebemos todos os dias? Você também claramente falou um pouquinho sobre isso, mas se a gente puder dar uma pontuadinha. É exatamente isso, né, doutora Sara? Enfim, eu preciso filtrar as informações, né? A questão não é eu ficar passivamente recebendo informações e me sentindo angustiado com essas informações que estão vindo até mim, né? Eu preciso, na verdade, escolher, deter a minha mente em determinadas informações que eu considere relevantes e, ao mesmo tempo, continuar vivendo apesar dos acontecimentos. Apesar dos desafios, eu tenho que estar funcional. E para eu fazer isso, né, a minha filtragem de informações, né, o meu foco em coisas que me tragam bem-estar e saúde, eu acho que isso que contribui, na verdade. Excelente. O que as pessoas que moram sozinhas, elas podem fazer para trabalhar essa questão da solidão, né? Agora está em alta a questão da solidão, porque está difícil se encontrar, está difícil visitar os parentes. Brasília ainda é uma cidade que as pessoas são muito de fora, e a família está fora de Brasília. E o que se pode fazer, né? Você já falou novamente várias coisas, mas para aquela pessoa que está ali sozinha, né, sentindo a solidão, o que ela pode fazer? Sim, eu acho que a gente precisa diferenciar a experiência da solidão da ideia da solidão, né? A ideia da solidão, ela é muito assustadora e todas as pessoas têm esse medo, né, dessa situação de solidão, e elas buscam se evadir da solidão o máximo possível porque é uma ideia, né, angustiante, né? Enfim, agora, ao mesmo tempo, a experiência da solidão pode ser uma experiência da descoberta, né? Eu acho que com o tempo, e até um pouco com a idade, com a maturidade, a gente vai gostando mais dos momentos de solidão, porque é nesses momentos de solidão que a gente encontra mais espaço para a nossa reflexão humana, né? E estar só, não necessariamente eu vou estar angustiado. Então, eu posso estar bem acompanhado na solidão. Bem acompanhado de quem? Por exemplo, de grandes autores, de sábios, em que eu tenho ali o contato, ou seja, eu estou ali numa interlocução intelectual, né, aurindo, né, trazendo para dentro de mim ideias de pessoas que vão enriquecer a minha mente, que vão me trazer informações relevantes. Muitas vezes a gente não experimenta isso nos ambientes sociais. A gente está em ambientes sociais que não são, vamos dizer assim, esclarecedores. São até divertidos, mas não são esclarecedores. Certo. Né? Tem algumas dicas mais práticas que você pode sugerir, né, para a gente manter o equilíbrio emocional nesse momento? Bom, dicas práticas. Primeiro, escolha bons conteúdos. Se está com a cabeça muito agitada, muito inquieta, procure boas palestras para assistir, por exemplo, no YouTube, né? Crie protocolos, né, de programações onde você vai reter a sua atenção, né? Procure ocupar a sua mente com aqueles conteúdos que vão ser relevantes para você, né? E aprenda a meditar. Eu acho que a meditação, ela debela isso daí, né? Agora, a meditação, ela é uma disciplina, né? Eu só vou aprender a andar de bicicleta andando de bicicleta, né? Tudo que eu vou aprender, eu preciso de prática. Meditar também, né? Então, a meditação, as técnicas de mindfulness, né? Enfim, tudo isso auxilia. Eu acho que uma boa atividade física, sair do mental, né, dos pensamentos, ir para o físico, escutar meu corpo, minha respiração, fazer uma atividade física que me acalme. Então, eu acho que são soluções que eu devo tomar para a minha gestão de saúde mental.
né, e evitar, né, as mentalidades negativas. Excelente. Como é que está acontecendo nesse momento as terapias, as sessões, as consultas virtuais? Explica para a gente um pouquinho. As sessões virtuais, eu acho que elas foram antecipadas pela pandemia, mas já era uma tendência, né? Uhum. Enfim, não muda muita coisa, eu acho, né? Porque uma terapia ela está fundamentada na troca, né, psicológica, ou seja, na comunicação psicológica, no esclarecimento psicológico, e não necessariamente há uma grande diferença entre uma terapia presencial e online. Eu acho que uma terapia online ela vai ter o seu desenvolvimento natural, né, e ela tem o mesmo efeito. Né? Uma terapia ela visa o quê? O esclarecimento da experiência individual para o próprio indivíduo e uma tomada de decisões que ele precisa ter a partir desse esclarecimento. Então, você pode ter isso tanto online como presencial. Há pessoas que se sentem mais motivadas a uma terapia presencial, que acham que a experiência presencial é mais integral. Há outras que não sentem essa diferença, mas que sentem os benefícios da terapia online. Então, acho que ambas as modalidades, elas podem seguir paralelamente e seguirão, né? Eu acho que é uma tendência inevitável, não só para a terapia, mas para a medicina também. Hoje a gente fala da telemedicina. Sim. Né? A gente está tendo essa opção, né, de realizar ou resolver a nossa vida cada vez mais dentro de casa, né? E o momento da pandemia instaurou isso. Excelente. Doutor Vitor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso bloco Panorama da Psicologia. Foi muito esclarecedor. É um tema que todo mundo está comentando, tem dúvida, né? E vi um especialista que está na linha de frente aí trabalhando. É muito importante para a sociedade em si. Eu quero agradecer ao jornal Panorama e, gente, vem para o INPE, venha conhecer o Dr. Vitor, o trabalho dele é incrível, ele atende adultos e o Dr. Vitor é um excelente psicólogo e está aqui no nosso corpo clínico do Instituto. É um prazer, obrigado, doutora Sara, pela conversa, pela possibilidade de esclarecimento. Né? E nós estamos aqui justamente para poder atender o público nessa necessidade fundamental, né, de estabilidade de saúde mental, né? Ou seja, o compromisso do INPE, né, não é apenas debelar o sofrimento psicológico, mas promover também a saúde psicológica e o bem-estar, né, coletivo e pessoal. Estamos aqui, né, trabalhando juntos nessa importante empreitada e missão, né? Foi um prazer. O Panorama, experiência além da notícia.